Estou gravando. Tem alguém com o microfone aberto aí. Fecha o microfone aí, pessoal. Então, tá bom. Vamos lá. Então, essa é a segunda aula aí de... Ninguém precisa ficar vendo minha cara, né? A segunda aula de cinemática escalar, né? A gente, na última aula, basicamente, que a gente foram os resultados principais. Eu diria que o resultado principal da aula passada foi a apresentação, né, do tipo de problema que a cinemática escalar trata, que é o movimento em uma linha reta, né? E a apresentação e o destaque de que a função x de t, que especifica a posição da partícula a cada instante de tempo, é a coisa fundamental da cinemática. E eu mostrei como é que você, tomando a operação matemática chamada derivada da função, você consegue descobrir qual é a velocidade instantânea em cada tempo, derivando a função x de t, né? E derivando a função v de t, você obtém a expressão da aceleração. Fisicamente, a velocidade é a rapidez com que a posição está se alterando, né? E, fisicamente, a aceleração é a rapidez com que a velocidade está se alterando, a velocidade instantânea está se alterando. Mas, operacionalmente, elas são calculadas dessa maneira, com essa ferramenta matemática de cálculo que se chama derivada, né? E o que a gente vai fazer na aula de hoje, aqui de início, é fazer... Bom, e aí a gente estudou um tipo de movimento unidimensional particularmente simples, que é o movimento com aceleração constante, quando a aceleração não muda no tempo. O nome desse tipo de movimento se chama movimento uniformemente variado. E a gente mostrou que a trajetória de tal movimento é uma função quadrática do tempo. Quer dizer, quadrática quer dizer que tem um termo linear, um termo independente do tempo, um termo linear no tempo e um termo quadrático, né? Isso aí é o x0 mais v0t mais 1 meio de at2 que vocês todos conhecem, né? E na aula de hoje eu vou iniciar com a principal aplicação de tal movimento, né? Uma aplicação que é a queda livre vertical. Então, quando você solta um objeto na proximidade da superfície da Terra, quando você solta, que eu falei, né? Não é quando você lança. Quando você solta o objeto, ele desce verticalmente. Essa é a observação, né? O fato é esse. O objeto desce verticalmente com uma aceleração constante e de valor próximo a 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Isso aqui está ilustrado aqui nesse desenhozinho aqui do Galileu lá lançando essas bolinhas daqui. Na verdade, para o movimento ser estritamente vertical, você pode lançar a bola, quer dizer, você não precisa soltar a bola com velocidade inicial zero. Você pode dar uma velocidade inicial, mas a restrição é que a velocidade tem que ser vertical, ou para cima ou para baixo, né? Ela não pode ter um ângulo não pode ter uma componente horizontal. Se ela tiver uma componente horizontal, aí o movimento não é descrito pela cinemática escalar, a gente vai precisar da cinemática vetorial que a gente vai aprender daqui a 2 aulas, tá bom? Então, esse é o tipo de coisa aqui. Muito bem. Então, de início aqui, o comentário sobre o fato de que tal tipo de movimento tem aceleração constante, na verdade, tem que ter um grau de cuidado aqui, né? Porque se você soltar uma bola, que nem o Galileu aí está fazendo, uma bolinha de chumbo, e você observar, conseguir medir, né, a velocidade, você realmente vai ver que ele desce com uma aceleração constante. Mas se você soltar uma coisa muito leve, que nem uma pena ou uma folha de papel ou o que valha, você não vê isso, né? Você não vê isso porque para esses objetos leves, a força que o ar faz no objeto é significativo frente ao peso. Né, frente ao peso. Como o peso é muito pequenininho, a força do ar é significativa. Então, o puxão para baixo, né, a força, antecipando conceitos que a gente, de fato, vai discutir lá no capítulo 5, mas a força-peso do objeto, que é o produto da massa vezes a aceleração vezes o Gzinho, é comparável à força que o ar faz para objetos leves, né? E aí, por conta disso, o ar não pode ser negligenciado, entende? Mas se você puder, de fato, ignorar o ar, todos os objetos são vistos cair em direção ao chão com exatamente a mesma aceleração. Veja esse vídeo aqui.
Esse cara, bom, esse link aí, eu não sei porque ele não está aparecendo o som desse troço aqui. Era para ter aparecido o som, mas enfim. O cara está dentro de uma. Deixa ele ir falando aqui, eu vou falando. Ele está dentro de uma da maior câmara de vácuo que existe. Era usada aí em alguma época aí pelos Estados Unidos para estudar o comportamento de naves espaciais em situações, sei lá do que. Mas enfim. É um lugar enorme que eles conseguem tirar o ar de dentro, entende? Aí o cara vai fazer um experimentozinho tipo do Galileu, sem o ar, sem a presença do ar. Aí ele está falando aí sobre essa coisa toda aí, enfim, é um troço enorme. Descem por ação da gravidade com a mesma aceleração, porque o ar interfere, a pena, no movimento da pena, mas não no caso da bola, porque a força do ar é muito pequena comparada com o peso, com a força-peso. Não, claro, sim, sem dúvida nenhuma que a força gravitacional. A força gravitacional não tem como ser eliminada. Assim, o que você eliminou foi a força do ar. Então, a única coisa que está agindo é o puxão da Terra sobre os objetos. E aí, o que você conclui disso é que o puxão da Terra sobre os objetos faz com que o objeto se mova, todos os objetos, independente da massa deles, né, faz com que eles desçam com a mesma aceleração. O fato de eles terem caído juntos, né, indica que a aceleração dos objetos não depende da massa deles. É o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? É isso que é o negócio. Tá? É exatamente isso. É o peso que tá fazendo eles caírem, sim. Tá? Professor, É. Só por curiosidade, a gente tem alguma estrutura desse tipo aqui no Brasil? Claro que em escala Não. menor, né? Não. Bom, uma câmera de vácuo pequenininha você consegue fazer, mas é coisa pequena mesmo, né? A dificuldade do negócio é que quando você é a questão estrutural, né? Você consegue fazer em laboratórios, frequentemente você tem que fazer experimentos isolando o efeito do ar, né? Isolando o efeito do ar. Então você tem câmera de vácuo em laboratório aí na UFPR, deve ter algum desses laboratório de ótica ou o que seja, né? Para evitar o efeito do ar. Geralmente é coisa que, na verdade, ótica não, deve ser, geralmente uma situação onde você precisa eliminar o ar, situações onde, por exemplo, você faz espalhamento de partículas, você joga elétrons num lugar e vê como é que o elétron espalha daquele lugar. Né? Se tiver ar, o elétron vai espalhar nas moléculas de ar, você não quer isso. Né? Então você evacua o ambiente, né? E faz o experimento. Mas esses experimentos são coisas pequenininhas. Né? Então a câmara de vácuo é, sei lá, do tamanho de uma máquina de pão, um troço pequenininho. Né? Aí você faz uma estrutura de aço bem reforçado, tal, que aguenta a pressão do negócio. Esse troço aí, por ser gigante, né, as paredes todas têm que ser de uma largura de concreto enorme, 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 para aguentar a pressão do ar. Senão a pressão do ar é capaz de destruir esse negócio mesmo. Lá em, não sei se vocês vão fazer Física 2 depois, vocês vão ver a magnitude da força de pressão. É uma coisa estúpida, estúpida, estúpida. As coisas só não são afetadas pela pressão porque, de um lado, quando tem ar, né, envolvendo o objeto, porque tanto do lado, quando tem ar dentro dessa câmara aí, né, tanto dentro da câmara quanto fora da câmara, eles sofrem forças gigantescas do ar, mas uma equilibra a outra. Né? Né? Agora, quando você remove o ar de dentro, aí essas paredes aí desse reservatório aí só sofrem a enorme força de pressão do lado de fora. E elas, se elas não forem estruturalmente muito rígidas, elas podem desabar mesmo, né? E aí enfim, eu não sei para que eles precisavam fazer um troço tão grande assim, mas enfim, eles fizeram, né? E aí fica bacaninha, porque você vê o troço em queda livre, numa distância muito grande e tal, fica um experimento verdade. Mas tem vídeos parecidos com esses dos astronautas, quando os astronautas foram lá na Lua, eles têm uns videozinhos, mas só que a qualidade do vídeo é bem ruimzinha. O mostra lá o astronauta soltando um martelo e uma pena, ou coisa assim, lá na Lua, porque na Lua não tem ar, né? E aí ele mostra que a pena e o coisinha caem juntinhos e tal e coisa, né? Enfim. Isso aí é bacana só porque é grandão, né? E, enfim, ele mostra em câmera lenta. Se você for no link aqui, tem uma musiquinha que ele toca e coisa. Eu achei que o som aqui ia aparecer, mas não apareceu. Tá bom assim? Então é isso. Quando a gente diz queda livre, a gente está implicitamente ignorando o efeito do ar. Aí, nesse caso, de fato, o movimento é uniformemente variado, e é isso aí que você viu. Né? E o valor da aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e o símbolo da aceleração da gravidade é esse Gzinho que está aqui. O ponto sobre o valor de Gzinho, isso é discutido lá em Física 2. Né? O valor de Gzinho não é o mesmo em todos os pontos da superfície da Terra. É quase o mesmo, né? Mas tem pequenas variações. O Gzinho no Equador é menor do que no Polo. Né? No Equador é 9,78, mais ou menos, ao nível do mar. E nos polos é 9,83. Em qualquer lugar entre o Equador e o Polo é no meio do caminho, entre os dois. Por exemplo, em Curitiba é 9,789.
Você vê que está entre o 983, que é o maior valor lá do polo, e o 978. Aí você pergunta, pô, e aquele 981 lá que todo mundo usa e tal coisa? Na verdade, 981 é a razão histórica pela qual a gente fica tão obcecado com esse valor 981, é porque eu acho que é o Gzinho da latitude lá de alguma cidade importante lá dos Estados Unidos e tal. Esses livros, textos e tal fazem referência a isso, enfim. Mas é 9,8, né? Você vê que é tudo ali no, tá vendo? Assim, entre 78 e 83, ali no meio do caminho é 9,8. Então você usa 9,88, 9,80, 9,81, né, para dizer que está no meio do caminho ali, sem ser muito preciso, né? E tem o efeito da altura também. Esse é o efeito da latitude, né? E tem o efeito da altura. Cada quilômetro acima do mar, o Gzinho cai de 0,003 metros por segundo ao quadrado, né? Curitiba tem esse efeito, né? Porque Curitiba são, sei lá quantos, 600 metros, né, de altura, coisa assim, né? Enfim, lá o Gzinho lá em, sei lá, em Caiobá deve ser um pouquinhozinho maior do que o Gzinho de Curitiba, entende? Mas, enfim, é isso aí. Só para dizer que o Gzinho não é... depende do ponto da Terra e depende da altura também. Mas depende pouco, né? Então, a gente usa genericamente 9,81, 9,80 e coisa e tal. O único cuidado para descrever o movimento de queda livre que você tem que ter é com relação ao sinal da aceleração, né? A escolha, desculpe, do sentido positivo. Essa é a escolha tradicional. Você escolher o sentido do movimento vertical para cima, o sentido do movimento vertical como sendo positivo para cima. Aí, nesse caso, como a aceleração é para baixo, você tem que escrever o E mil V dessa forma que está aqui, com menos aqui, tá vendo? Menos um meio de GT2, porque o Gzinho não tem sinal, né? O Gzinho é o 9,8, né? Então você tem que colocar o sinal aqui para indicar que a aceleração é negativa, né? É oposta ao sentido positivo que você escolheu. Se você fizer a escolha não tradicional, você vê que aqui está a escolha da origem e o sentido, né? Aquilo que eu falei na aula passada. Você só faz cinemática se especificar a origem e sentido. Então, eu escolhi a origem, mas escolhi o sentido para baixo. Isso não é muito padrão, mas se você fizer essa escolha que está aqui, você também pode fazer a matemática toda, não tem problema nenhum. Mas só que você tem que usar o sinal mais aqui, né? Porque a aceleração nessa escolha aqui é mais. Entendeu? É isso. O único cuidado é com relação ao sentido vertical positivo e que direção você vai. Geralmente a gente faz isso aqui, né? Tá bom? Então é isso. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, o problema. Então, um disparo vertical, o cara pegou um fuzil, apontou para cima e pau, deu um tiro, né? A bala do fuzil sai do cano a uns 500 metros por segundo. Esse é um valor típico aí de fuzil. Revólver parece que sai um pouquinho menos, uns 300 metros por segundo, uma coisa assim. Mas, enfim, 500 metros por segundo. Qual é o tempo de subida? Quanto tempo leva a bala para subir? Quanto tempo leva a bala para descer ao chão? Suponha que ela disparou do chão, né? E a que altura chega a bala? E qual é a velocidade da bala quando ela volta, né? Primeiro, eu vou fazer a hipótese que a gente vai, né, de ignorar o ar, né? Então, é o M e o V, né? Se não tem ar, né, só tem gravidade. Esse é o ponto dessa aula de hoje, né? Então, o movimento é M e o V, com aceleração para baixo de 9,8. Então, pronto, está aqui. O gráfico, eu estou escolhendo, veja, o sentido do movimento vertical para cima, e esse é o gráfico da trajetória, do Y de T. Né? Aqui a altura está a partícula a cada instante de tempo. Vamos interpretar isso aqui à luz do que a gente já aprendeu na aula passada. Em que posição, aonde que eu coloquei a origem do meu movimento? O y igual a zero, como você está vendo aqui, corresponde ao t igual a zero. Então, eu escolhi o y igual a zero exatamente no ponto do lançamento do fuzil, né? Na boca do fuzil. É ali que eu botei o y igual a eu que escolho, né? Eu escolhi ali. Então, por isso que o y0, está vendo aqui que claramente a posição y em t igual a zero é zero, né? Então, cadê minha tabuleta aqui? Deixa eu botar minha tabuleta aqui para poder rabiscar aqui. Um minuto aqui, aguenta aí. Ups. Aqui. Então, aqui, ó. Cadê? Aqui. Então, esse y0 que está aqui, tá? Ops, esse y0 aqui, nesse caso aqui, é zero. Tá vendo? Olha aqui, o y0 t igual a zero, onde é que está o y? Está y igual a zero, entendeu? E o V0? Quem é o V0? V0 é essa inclinação aqui inicial, né? Essa inclinação aqui é a velocidade instantânea t igual a zero. É essa coisa que está aqui. Isso aqui é o V0. Né? Que sinal eu boto aqui? Positivo, né? Porque o fuzil está apontado para cima, que é a direção positiva que eu usei. Esse aqui é o V0. Tá bom?
E esse G aqui, é o sinal menos aqui, que a gente já aprendeu, que tem que colocar com o sinal menos, e o 9,8. Pronto, isso aí é a trajetória, acabou. Com a trajetória, eu sei a trajetória, sei tudo. Não tem mais nada a saber sobre esse movimento aí. Posso responder qualquer uma dessas 4 perguntas e qualquer outra, né, com essa informação, porque o Y de T é tudo, entendeu? A velocidade, por exemplo, é derivada disso. Né? É derivada no sentido de obtida de. Né? É obtida dessa coisa que está aqui. É só derivar essa função aqui. Né? Deriva o y de t e dá isso aqui. Deriva em relação ao tempo. Né? A derivada. Bom, esse aqui não tem nada, né? O zero ali. Né? E V0t, a derivada de V0t, já vimos, lembra da aula passada, é V0. A derivada de menos 1/2 de GT2, ó, o 2 desce aqui para frente, e o T2 vira T1. Então vira menos GT. Pronto, está aí. Né? Essa aí é a maneira como a velocidade muda no tempo, e aqui está o gráfico correspondente, entendeu? Ela começa valendo V0, positiva, né? Em T igual a 0, e como tem essa coisa aqui, ela vai diminuindo. Nesse instante, a velocidade é 0, entende? Esse instante TS aqui corresponde, no Y de T, à altura máxima. É o ponto onde a bala sobe, para ali naquele H, e começa a desce. Né? E, obviamente, como o tempo de subida, né, e o tempo de descida são iguais. Né? Ela vai chegar no chão, essa já é a resposta do D ali, né? Ela vai chegar no chão com a velocidade oposta à que ela saiu. Né? Ela estava subindo inicialmente com 500, ela vai chegar no chão com 500 metros por segundo para baixo. Tá? Essa, ignorando o ar de novo, né? Já aguarde que eu já vou comentar o efeito do ar. Né? Essa que seria a situação. Ok. Então, as perguntas aqui, o que você quer saber? Qual é o tempo de subida? O tempo de subida, você pode usar qualquer uma das duas coisas aqui para ver. É mais fácil usar a velocidade. Né? Quanto tempo leva? É só fazer assim. Ó, o que acontece no tempo de especial, no tempo de subida? A velocidade é 0. Né? No instante TS, está vendo ali? Ó, a velocidade é 0. Então, você descobre quem é o tempo de subida fazendo 0 e dizendo que isso aqui é o TS. Entendeu? Aí segue essa coisa que está ali. O TS é V0 sobre G. Deixa eu ver se eu fiz a conta aqui, fiz, né? 500 metros por segundo, aí eu dividi basicamente por 10, né? Só para ter uma ideia, da ordem de uns 50 segundos. Então, ignorando o ar, a bala do fuzil ficaria subindo durante 50 segundos. Quase 1 minuto subindo, entendeu? Essa seria o tempo de subida. E o tempo de descida idêntico, né, naturalmente. E a que altura chega a bala? Aí, uma vez determinado o tempo de subida, e entendendo que quando T igual a TS, a altura é exatamente a altura máxima, né? Então, observe ali também, ó, aqui, ó, incidentalmente, aqui, ó, que a inclinação do gráfico em TS é horizontal, tá vendo ali? Ó, velocidade 0, tá vendo? Velocidade em TS, isso aqui é a versão gráfica desse fato aqui, que a velocidade é 0. Né? Mas, enfim, o ponto aqui é esse, aqui é em TS o Y é igual a H. Né? Então, é fácil, só fazer aqui, bota no lugar disso aqui o TS, que eu já sei quem é, né? E isso aqui vai ser o que eu estou buscando, que é o H. Né? Pode fazer a continha aqui, V0 ao VS, o TS está aqui escrito, né? Pode fazer a continha ali, você encontra essa resposta que está aqui, a altura é igual a isso. Que altura você acha que a bala sobe? É só botar ali, ó, 500 metros por segundo ao quadrado, dividido por uns 20, mais ou menos. Né? Que o G é da ordem de 10. Então, isso aqui é da ordem de 12,7 quilômetros. 12,7 quilômetros. Tudo isso, qual foi a hipótese que eu fiz para obter esses resultados? Sempre que você faz um cálculo em física, e você suspeita que o negócio está meio esquisito, né? Particularmente a história da bala voltar para o chão com 500 metros por segundo, né? E ela subir tantos 12 quilômetros, né? Coisa para cacete, né? Eu acho que isso aí está meio esquisito, né? Então você tem que voltar nas hipóteses. Qual foi a hipótese que eu fiz? A hipótese que eu fiz é que só tem a força da gravidade. Então talvez o ar seja importante aí nesse negócio, e o valor real de tempo de subida e de altura não seja esse. Né? E só para antecipar, quer dizer, a gente não tem condição de resolver nessa altura do campeonato o movimento com o arrasto do ar, mas só qualitativamente, isso aqui é o que seria o gráfico V de T, esse UA que significa aqui é a unidade arbitrária. Eu não quis colocar segundo nem valor específico da velocidade, é só qualitativo aqui. Né? Então, quando a velocidade varia com o tempo, ignorando o ar, dessa maneira que você viu, é linear aqui, né? É linear essa coisa aqui, e a inclinação dessa curva azul é exatamente o G, entende? Agora, quando você leva em conta o ar, quando você leva em conta o arrasto do ar, aí acontece a seguinte coisa curiosa aqui. Primeira coisa a observar aqui, acontece essa curva vermelha, né? O que chama atenção primeiro aqui nessa curva vermelha é que ela atinge velocidade 0 num tempo anterior à curva sem o arrasto do ar.
né? Ela para antes, entendeu? É claro, né? Porque quando ela está subindo, a bala está subindo, ela é puxada para baixo pelo peso, né? E também pelo ar, né? Então é como se ela tem duas coisas empurrando ela para baixo. Então é por isso que ela acaba parando antes do que quando você ignora o ar, né? Quando você ignora o ar, só tem o peso puxando ela para baixo. Quando você considera o ar, tem o peso na subida, né? Tem o peso e tem o ar também, né? Essa região desse instante para cá, né, essas velocidades positivas, tá vendo? Velocidades positivas aqui é subida. Então a velocidade, bom, desculpa, essa aqui é a subida e daqui para cá a velocidade negativa é a descida, né? O que tem sobre a aceleração aqui desse gráfico? A aceleração do gráfico, a aceleração pode ser obtida geometricamente do gráfico V de t pela inclinação, né? Pela inclinação da curva. A curva azul, como ela é linear, ela tem a mesma inclinação em todos os pontos, é o G, né? É o Gzinho, né? Agora, você vê claramente aqui que quando você leva em conta o efeito do ar, que a inclinação da curva vermelha não é constante. Ela sai com uma inclinação aqui, tá vendo? Mais vertical, tá vendo que a inclinação da curva vermelha é mais vertical que a curva azul. O que isso quer dizer? Quer dizer que a aceleração inicial da bala do canhão é maior do que G, entendeu? E permanece maior do que G, ó, aqui nesse ponto aqui ela também é maior do que G, tá vendo aqui que essa inclinação aqui é mais íngreme, digamos assim, né, do que essa rampa azul que está aqui. E ela se torna igual, essa curva vermelha fica localmente paralela àquela curva azul, que é essa inclinação aqui, ó, é só aqui no ponto de parada que a inclinação é igual a G, né? Que é igual a da curva azul, né? Então, durante toda a subida, a aceleração da partícula, primeiro, não é constante, como você está vendo aqui, e em todos os instantes de tempo é maior do que G. E eu percebi que é maior do que G pela inclinação, porque ela é mais íngreme, né, do que a curva azul que está aqui. Por que será que acontece isso? Por que a aceleração da bala durante a subida é maior do que G? Exatamente por aquele motivo que eu falei. Porque durante a subida, com o efeito do ar, você tem duas forças empurrando ela para baixo. Você tem o peso, que fornece uma aceleração G, e você tem mais a aceleração causada pelo ar, que é para baixo também, né? Então, a aceleração do peso se soma à aceleração do ar e produz uma aceleração total que é maior do que G. Mas, além de ser maior do que G, ela não é constante, como você está vendo aí, né? Em oposição, na descida, né? Na descida, a aceleração que é vista pela inclinação da curva vermelha, claramente ela fica cada vez mais horizontal, tá vendo aqui, ó? Cada vez mais horizontal, menor do que G, portanto, né? Durante a descida toda, a magnitude da aceleração é menor do que 9,8. Eu estou vendo isso graficamente. E a explicação? A explicação é porque na descida, o peso puxa ela para baixo, mas o ar, quando ela está descendo, puxa ela para cima. É como se fosse um paraquedazinho, né? Quando ela está descendo, o ar faz uma força para cima, né? Então, o peso sozinho daria uma aceleração para baixo igual a G, mas isso é descontado, digamos assim, né, para a pequena forcinha do ar para cima, que desconta e faz com que a aceleração total líquida, né, seja menor do que G. É isso que acontece quando você leva em conta o ar, né? Na subida, a aceleração é maior do que G, o que faz com que ela pare antes, e na descida, ela tem uma aceleração menor do que G. É só isso que eu vou comentar por aqui. Depois eu vou voltar nesse gráfico para analisar os tempos, né? O tempo de descida, onde que exatamente é. Né? Quanto tempo leva para ela descer e tal e coisa. Aí outra coisa, bom, tá. E quando chegar lá eu comento sobre essas duas coisas. O tempo de descida, que vai ser diferente do tempo de subida, né? No caso da aceleração, da queda livre pura, sem o ar. O tempo de subida, aqui, ó, o tempo de subida, que é esse tempo aqui, ó, o tempo durante o qual a curva azul é positiva, isso aqui é o tempo de subida. Isso tudo aqui é o tempo de subida só com G. Só G. E o tempo de descida é esse aqui, que é igualzinho, né? Simétrico, está tudo simétricozinho aqui. Esse é o tempo de descida, né? Com só G. Aqui, esse gráfico que está aqui, eu não posso, ele não me permite dizer, antes da gente aprender uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, eu não posso concluir qual é o tempo de descida ainda, tá? Mas ele vai ser maior do que o tempo de subida. Tá? A bala do fuzil, quando ela se leva em conta o efeito do ar, né? O tempo de subida é menor do que o tempo de descida. Mas aqui eu só queria comentar sobre a aceleração.
tá? Para fazer contato com a aula passada, de que a aceleração é a inclinação do gráfico V de t, tá bom? Ok, agora um outro assunto. Diga. Com licença, eu tenho uma pergunta relacionada ao que você estava falando e um dos exercícios da folhinha. Eu posso fazer agora? Do que? Exercício do quê? Da folhinha não, no PDF. Ah, do PDF, tá, diga, o que é? Um dos exercícios lá, a gente tinha que usar a derivada da função distância para achar a velocidade e aceleração, e a gente achava aceleração e velocidade. Tá. A aceleração estava em menos 12 metros por segundo e a velocidade 18 metros por segundo. Só que se você fizesse a velocidade através do GT, ia dar que é 1,5 segundos para parar, né? 18, 12. Eu não sei ao certo Mas não qual funcionava problema. esse tipo de Tá, derivada. então vamos fazer assim, no final da aula você mostra de novo o problema, porque eu provavelmente já tenho resolvido ele em algum lugar, aí fica rapidinho eu explicar isso. Assim, você falando, eu confesso que eu não sei qual é o problema que você está falando. Desculpa, certinho. Tá bom? Eu Acho que depois, fica mas no melhor. final. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Tranquilo. Ok, então esse videozinho aqui é uma fotografia estroboscópica de uma bola caindo em queda livre, né? Aí aparece uma imagem curiosa, né? E a gente vai interpretar a imagem, a gente vai interpretar a imagem aqui do negócio. Vamos ver aqui como é que é. Então, strobe, quer dizer, strobe é uma imagem estroboscópica, uma luz que pisca, né? Estroboscópio é isso, né? Uma luz que fica piscando, iluminando uma bola que vai cair. Então, você já vê aqui o arranjo dos caras aqui. Por que essa coisa não está indo aqui? Agora foi, né? Então, a situação é essa aqui. Isso aqui é uma luz estroboscópica que vai ficar iluminando. Isso aqui é uma parede de referência. Ele vai botar uma bola lá em cima e vai soltar. A distância, em algum lugar desse vídeo aí ele comenta, a distância entre esses risquinhos aqui é 25 centímetros. Eu vou usar isso para fazer uma análise do movimento de queda. Mas tudo que ele vai fazer é botar uma bola, vai segurar uma bola lá em cima, apagar as luzes da sala, vai ligar esse pisca-pisca aqui, né? E aí vai fotografar a bola em instantes de tempo, em instantes regulares de tempo, intervalos regulares de tempo, né? Vai soltar ela em repouso lá em cima, tá? Queda livre. Tá? O efeito do ar para uma bola sólida, uma bola de bilhar ou coisa assim, é bem pequeno, né? Tá bom, vamos lá. Vamos ver o que o cara vai ver aqui. Tá aqui, ó, 1/4 de mirror lines. É aqui que ele fala que essa distância que está aqui é 25 centímetros. Que estranho esse negócio aqui fica parando, né? Aqui que eu tenho. Onde é que eu clico esse negócio? Aqui. Ai, cacete, já sei o que está dando errado. Isso aqui é um vídeo. Peraí, deixa eu consertar esse negócio aqui. Eu fiz besteira aqui. Peraí, deixa eu consertar esse negócio aqui. Isso aqui deve ser um. Ah, tá aqui. Uma bobagem. Isso aqui era um vídeo que eu já tinha gravado. Agora sim vai dar certo aqui. Aqui. Agora sim. Eu coloquei um vídeo em cima do outro, né? Está ali a luz estroboscópica, está aí essas linhazinhas separadas por 25 centímetros. Vamos ver o que o cara vai fazer. Vai ligar a luz estroboscópica, isso aí. Essa coisa está piscando. Veja que ele não diz com que frequência essa coisa está piscando. Ele vai botar uma bola ali em cima, tá vendo? Uma bola ali em cima e vai soltar em queda livre. Tá? E aí vamos ver qual é a imagem estroboscópica da bola. Isso aqui é bacana de ver. Isso aí são os instantes que ele fotografou, mas o legal é quando ele compõe todas as fotografias. A imagem final é isso aí. Tá vendo? A bola foi lançada ali em cima, passou um intervalo de tempo desconhecido T, depois a bola ia estar ali, passou um outro intervalo de tempo T, ela está ali, passou o mesmo intervalo de tempo, ela está aqui, passou o mesmo intervalo de tempo, ela está aqui, passou o mesmo intervalo de tempo, ela está aqui, tal coisa. O intervalo de tempo entre as fotografias é o mesmo, entende? Aí aparece essa separação irregular, o deslocamento da partícula, né? E nesses intervalos de tempo regulares fica cada vez maior. Exatamente porque o movimento é acelerado, né? Então, esse tipo de deslocamento é facilmente entendível quando você plota o gráfico y de t, essa curva azul aqui, imagina que é uma parábola. Né? Isso aqui seria o gráfico do y de t do movimento da partícula, né? Veja as minhas escolhas aqui. Ó. O gráfico azul que está aí mostrado é isso aqui, y de t igual a h, que é a altura na qual ele soltou a bola. Né? Eu escolhi, portanto, a minha origem
Eu escolhi a minha origem no chão da sala, né? E orientei a minha coisa para cima, né? Então, o gráfico que foi produzido é o x0 é h, né? Porque eu escolhi o zero do meu y ali embaixo, então, né, o x0 é h. A velocidade inicial é zero, né? Por isso que não tem o v0t, e aqui tem menos, porque eu escolhi o sentido positivo ali, 1/2 de gt2. O gráfico azul é o gráfico dessa função, entendeu? É o gráfico dessa função que está aqui. E por que quando você vê a posição da partícula em intervalos regulares aparece aquela coisa irregular? Por causa disso, né? Porque é uma parábola, né? Então, se eu investigo aqui qual é a posição da parábola nesse instante t, aqui imagina que isso aqui é é o primeiro instante onde foi fotografada a bola. A bola está ali. Ela estava ali em t igual a 0, agora está aqui. No instante 2t, onde t é o período do estroboscópio, né? O intervalo de tempo entre duas piscadas, né? No instante 2t, ela está ali. No instante 3t, ela está aqui, né? E vai assim vai. 4t, ela está ali, por isso que o troço fica cada vez maior, por causa da natureza da parábola. Agora, o legal dessa imagem aí é que você consegue, pela imagem, pela fotografia, descobrir esse t, o intervalo de tempo entre duas piscadas, que é a impressão que o cara nem menciona isso, mas você consegue tirar isso. Observe como. Qual o intervalo de tempo t entre as fotografias? Olha como é que você pode fazer isso aqui. Vamos fazer uma análise aqui da posição da partícula. Num dos instantes lá que a coisa estava piscando, ela estava aqui. No instante seguinte, ele estava com velocidade v1, né? No instante seguinte, ela estava aqui, e no outro instante ela estava aqui. Isso aqui são três pontos quaisquer daquela conjunto de pontos lá de imagens que ele tem. Se esse deslocamento aqui eu chamo de ΔY, e esse deslocamento aqui eu chamo de ΔY1, e esse aqui eu chamo de ΔY2, e usando o fato de que o movimento é uniformemente variado, eu consigo escrever esse ΔY2 e o ΔY1 em termos do período, né? Olha só, isso aqui, né, é o deslocamento, ΔY, né? V1t, porque veja que aqui agora eu estou orientando o troço para baixo, aqui, né, para evitar que esse ΔY fique negativo, eu coloquei ele para baixo. Então, o V1 é V1 de t, V1 é a velocidade aqui, né? É a velocidade nesse ponto que eu não sei quem é, né? Mas enfim. E t é um intervalo de tempo ali onde o cara, imagina que isso aqui é o primeiro intervalo de tempo, né? Isso aqui é o intervalo de tempo t. E mais, você veja que aqui apareceu com mais, né? Porque eu orientei para baixo, né, o sentido positivo, então ficou mais 1/2 de GT2, tá certo? Isso aí é o deslocamento que a partícula efetuou quando a sua velocidade inicial era v1. E qual foi o deslocamento que ela efetua quando a velocidade inicial dela é v2? É a mesma coisa, só que você troca o v1 por v2, é só isso, né? O tempo decorrido é o mesmo, t, né? Então, isso aqui é o tempo decorrido entre esse instante e esse t que está aqui é o tempo decorrido entre esse instante e esse, que é o mesmo. É o intervalo de tempo que eu estou querendo saber qual é, né? Isso aí é o que eu tenho para o ΔY. Agora, o que é importante aqui saber, o que eu sei e o que eu não sei? Eu sei da fotografia, como você já vai ver, eu consigo tirar isso aqui. Cadê minha caneta aqui? Espera aí. Caneta. Essa coisa que está aqui, eu consigo da fotografia, como você já vai ver, medir isso aqui e isso aqui. Esse período eu não sei, é exatamente o que eu quero saber. E esse V1 eu não tenho a menor ideia quem é também, né? Porque ele não disse nada sobre qual é a velocidade da partícula ali naquele ponto. Muito bem, então essa coisa que está aí eu não posso usar para resolver, para descobrir quem é o período, né? Porque tem duas coisas ali que eu não sei quem são, o V1 e o V2. Né? No entanto, a diferença de velocidades V1 e V2, em vista do fato de que isso aí é um movimento uniformemente variado, ela se obedece a essa relação. Né? V2 é maior do que o V1 exatamente por G vezes T. Né? E agora eu tenho um conjunto de três equações, né? Três equações aqui, que seja uma aqui, 2 e 3 equações, e quantas incógnitas? V1, eu não sei quem é, né? É uma incógnita, V2 é a outra incógnita, e o período. 3 equações para 3 incógnitas, eu consigo descobrir qualquer uma das 3 incógnitas. Né? Em particular, eu consigo descobrir o T. Né? É só fazer a álgebrazinha que está aqui, né? Por exemplo, subtrair essa equação dessa e usar que V2 menos G1 é igual a GT, você encontra essa expressão. O período, o intervalo de tempo entre duas piscadas, pode ser obtido como medindo, né, da fotografia dele esse deslocamento e subtraindo desse deslocamento. E esses dois deslocamentos pode ser qualquer um dos vários deslocamentos que você tem. Né? São dois deslocamentos sucessivos. E isso aqui é o G.
né? Você pode usar 9,8 na falta de melhor ideia, né? Você usa 9,8. Está aqui, a fotografia está aqui, e aí você pode usar, sabendo que essa escala que está aqui, essa distância, na escala não, essa distância na realidade é 25 centímetros, aí você pega uma régua e mede essas distâncias aqui, o deslocamento ΔY, mede com a régua mesmo, na tela do seu computador, e mede esse deslocamento aqui, delta y2, né? Esse aqui seria o delta y1, esse aqui é o delta y2. Você podia ter usado outros dois aí quaisquer, usei esses dois aqui, né? E aí mede na tela. No PowerPoint é fácil porque ele diz qual é o tamanho dos segmentos. Aí eu encontro isso. Isso aqui é 1,20 centímetros na tela do computador, né? Isso aqui é 1,51 centímetros na imagem, né? Na fotografia. E essa distância, que em realidade é 25 centímetros, na imagem é 2,06. E é essa barra azul que me dá a escala, que me permite encontrar o valor real do delta y1 e do delta y2, entendeu? E aí, com isso, a diferença delta y1 menos delta y2, que é o que eu preciso para encontrar, né? Lembra do negócio aqui, né? Eu preciso calcular delta y2 menos delta y1, mas o real, né? O do experimento. Então, o delta y2 menos o delta y1 pode ser calculado como essa diferença aqui dos valores na imagem, 1,51 menos 1,20 dá 0,31 centímetros. Mas, em realidade, no experimento, você tem que multiplicar pelo fator de escala. Esse aqui é o fator de escala, né? Cada 2,06 centímetros da minha imagem corresponde, em realidade, a 25 centímetros. Então, essa diferença que está aqui, na real, é 3,8 centímetros. Aí você bota ali, isso aqui é 3,8 centímetros, isso aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado, você tira o período. O período é 62 milissegundos. Esse estroboscópio aí, ele pisca a cada 0,062 segundos, entendeu? É isso que eu acho curioso, que você consiga fazer, que a gente consiga obter esse resultado aí dessa imagem. Enfim, e usando aí os nossos conhecimentos aí de movimento uniforme e de variável. Ok, então tá bom. Agora sim, um outro assunto, agora mudando de assunto, né? Queda livre é isso aí, acabou. Agora, a questão de como obter a trajetória do conhecimento da aceleração, né? A gente já aprendeu a obter a aceleração e a velocidade, inclusive, a partir da trajetória, né? É a operação de derivação. Obter a velocidade e a aceleração é usar aquela operação matemática chamada derivação, né? Então, por exemplo, no caso do MUV, né? Isso aqui é a trajetória, aí você deriva essa função do tempo, né? Derivada de constante é zero, derivada de constante vezes t é a constante, por isso que aparece V0 aqui, né? E a derivada de menos 1/2 de GT2 é menos GT, é isso, né? Aí, quando você deriva de novo isso, você obtém a aceleração. De novo, derivada de constante é zero e derivada de menos GT em relação a t é menos G. A aceleração é constante igual a menos G, né? É assim que você dá trajetória, fazendo só uma operação matemática conhecida como derivação, você consegue obter velocidade e aceleração sem dificuldade. Você pode fazer isso também para qualquer outro tipo de função, desde que você tenha o conhecimento de cálculo 1 suficiente, né? Você consegue derivar essas funções aí. Quando você aprender cálculo 1, você vai fazer isso aqui bocejando, né? Mas essa aqui é a maneira. Você me dá o x de t e obtém os outros, né? A pergunta agora, o que eu estou fazendo nessa parte da aula, é essa que está aqui. Será que eu consigo caminhar no sentido contrário? Se eu souber a aceleração, eu consigo obter a velocidade, da velocidade obter a posição? Eu vou responder mostrando como se faz, né? E aí depois eu mostro o aspecto mais formal do que efetivamente eu acabei fazendo aqui nesse exercício. Então, esse exercício diz assim: a aceleração de um corpo que se move numa reta é dada por essa expressão. Veja que a aceleração aqui muda no tempo, não é um MUV, portanto, né? A aceleração muda no tempo dessa forma, é 4 metros por segundo ao quadrado menos 1 metro por segundo à quarta vezes T2. A razão pela qual essa constante aqui tem que ter dimensão de metro por segundo à quarta é porque o tempo ao quadrado vai ter dimensão de segundo ao quadrado, né? Então, essa coisa que está aqui tem que ter dimensão de metro por segundo ao quadrado, então esse aqui tem que estar escrito assim. Então, é o caso, eu tenho o A de T, e ele está pedindo o V de T e o X de T. Qual é a velocidade em qualquer instante de tempo, qual é a posição em qualquer instante de tempo, né? É exatamente o que eu estou querendo aprender a fazer, né? E eu vou supor, ele vai dar uma informação adicional, que eu não sei por que ele está fazendo isso, mas de repente é necessário, né? Que em T igual a 0, a velocidade vale 2 metros por segundo e a posição é 9 metros. Né? Então vamos pensar. Eliminando as constantes aí, essa é a função do tempo. 4, está vendo ali? Menos T2.
Quem é a velocidade? Bom, então aí você percebe quem é a velocidade. O que ele de fato está perguntando? Ele está perguntando qual seria a função do tempo que, quando eu derivasse aquela função do tempo, eu obteria 4 menos t2. É isso que ele está perguntando de fato. Então, para você ir da aceleração para a velocidade, você tem que fazer a operação inversa da derivação. Você tem que ficar elucubrando, né, sobre qual seria a função do tempo que me forneceria 4 menos t2. Né? Vamos pensar no que a gente sabe sobre derivação. O que você acha que, derivando, me forneceria 4? Que função do tempo que, quando derivada em relação ao tempo, me dá 4? Alguma ideia? A dica é um polinômio, é uma potência. Né? Que função do tempo, quando você deriva em relação ao tempo, fornece 4? 4t menos t elevado a 4? Não, 4t, apenas 4t. A sua proposta aqui, vamos testar. Isso é o tipo da coisa que você propõe e testa. Né? Matemática sempre vem com resposta embutida aqui, porque você sempre pode testar a sua hipótese. Você sugeriu 4t menos o quê? T elevado a 4. T elevado a 4. Vamos ver, derivada em relação ao tempo disso. Será que isso aqui é igual a 4? Qual é a derivada de 4t? É 4. Qual é a derivada de menos t a quarto? É menos 4, o 4 desce, né? E o 4 vira 3. É isso que você obtém, então não é verdade. Mas, no entanto, você percebeu, né? Olha aqui, quando você deriva 4t, você obtém 4. Então, a resposta você acabou dando, né? Indiretamente. A função do tempo cuja derivada da 4 é 4t. Entendeu? E, percebeu? Olha aqui, ó. Sim, T, sim. t dt de 4t, de fato, é igual a 4. Descobri. É assim. Né? Essa que é a resposta. E a próxima pergunta. Que função do tempo, quando você deriva, dá menos t2? Bom, se dá menos t2, ela tem que ser t3. Né? Porque quando você deriva t3, ele vira t2. Mas será que é um t3 pelado, sem nenhuma constante na frente? Não pode, né? Ele deve ter alguma coisa na frente para dar esse menos t2. ddt de alguma constante vezes t3 tem que dar menos t2. Deixa eu apagar isso aqui que já ficou bagunçado, né? Aqui, cadê a borrachinha aqui? Apaga esse troço aqui. Aqui, sim. E ops, cadê minha caneta aqui? Troço enrolado isso aqui. Caneta, ok. Então, a derivada disso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3a vezes t ao quadrado. Opa, obtive t ao quadrado, né? Mas eu quero que dê menos t ao quadrado. Então, quem tem que ser o a? 1/3. Menos 1/3. Tem que ser menos 1/3. Percebeu? Tá? Se o a for menos 1/3, é vezes 3 dá menos t2. Então, você descobriu. A função cuja derivada dá isso aqui é exatamente isso. É 4t menos 1/3 de t3 e mais uma constante qualquer. Você pode botar qualquer constante aqui, porque a derivada da constante vai ser 0, né? Então, é isso aí. O que você fez aqui, você descobriu a função cuja derivada dá isso aqui, que se chama em matemática a função primitiva. É a função cuja derivada em relação ao tempo fornece uma dada função. Nesse tipo de encontrar primitiva, toda primitiva sempre envolve uma constante arbitrária aditiva. Sempre, porque a derivada de uma constante arbitrária é 0. Né? Mas esse pedaço aqui você descobre de maneira única. Entendeu? Pode testar. Se você está na dúvida, deriva isso aqui, você vai ver que dá exatamente isso aqui. Tá? E nenhuma outra coisa. Entendeu? E o mesmo procedimento permite você encontrar o x de t. Mesmo tipo de coisa. Quem é a função... bom, desculpe. Aí essa constante que está aqui, você fica meio incomodado, fala, porra, não consegui descobrir o v de t, né? Ficou aparecendo uma constante arbitrária que está aqui. Aí é que você entende a razão dele ter especificado o valor da velocidade num certo instante de tempo. No caso aqui, o tempo t igual a 0. Ele podia ter dado a velocidade em qualquer instante de tempo, mas em t igual a 0 fica particularmente simples. Para que essa função valha 2 metros por segundo em t igual a 0, quem tem que ser o c? Quem tem que ser o c? 2? Em t igual a... Em 2, exatamente, 2, né? Porque esse troço aqui em 0 é 0, esse aqui em 0 é 0. Então, você descobriu, tá aí, olha aí a velocidade. Né? Calculando o que você calculou aqui é a função primitiva e usando a informação da velocidade num determinado instante, você matou aqui. Matou, é isso. Né? Essa é a velocidade. A derivada disso dá isso aqui. E, além disso, respeita aqui o valor da velocidade que você indicou ali.
né? E o mesmíssimo procedimento te informa que a posição, a função cuja derivada daria essa coisa que está aqui, né? Qual seria, voltando aqui, qual seria a função do tempo? Vamos ver se a gente está bom nisso. Qual é a função do tempo cuja derivada dá 4t? Vamos ver se vocês estão bons nisso. Qual é a função do tempo que você acha que a derivada dá 4? Bom, se dá t, né, tem que ser t2, né? Tem que ser t2, porque t2 é que vira t, né? Então, eu vou fazer a mesma estratégia que eu usei aqui, ó. d dt de a t2 tem que dar 4t, tá certo? Mas quem que é a derivada de AT2? A derivada de AT2 é igual a 2AT. Né? Para isso ser igual a isso, quem tem que ser o A? 2. 2. Exatamente, está aqui. Ó. Olha lá, 2T. Desculpe aqui, 2T2. Está vendo ali? 2T2. Ixi, aqui está errado esse negócio aqui. Ah, não, tá certo. Tá. Isso aqui é 2T2. E qual é a função do tempo cuja derivada dá menos 1/3 de T3? Tem que ser T4. Fazendo exatamente o mesmo truque ali, você descobre que tem que ser menos 1/12 de T4. Entendeu? E esse 2T aqui? Esse 2T é porque o C, aqui, olha por esse lado aqui, né? Qual é a função do tempo cuja derivada dá 2? É 2T. Né? Então, esse cara, a derivada dá o 2, esse bicho aqui, a derivada dá o 4T, e esse bicho aqui, a derivada daquele. Entendeu? E sobra ainda sempre uma constante arbitrária aqui, porque a derivada da constante arbitrária dá 0. Né? Então, para qualquer selinha, a derivada desse x de t vai dar a velocidade correta. Né? Aí você fica incomodado. Porra, mas aí, esse selinha vai ser o quê? 5, 19, 45, qualquer... Não, mas é por isso que ele especificou a posição no instante zero. Tem que ser 9. Né? Então, quem tem que ser o selinha? A posição em t igual a 0 tem que ser 9. Esse pedaço todos aqui, esses três fulanos aqui que você já obteve, em t igual a 0, eles valem 0. Então, esse selinha tem que ser 9, está aí. Pronto. Você descobriu quem é a posição. Então, realmente dá para caminhar para trás. Né? Da aceleração, você reconstruir a velocidade e reconstruir a posição. A gente não vai ficar fazendo essas coisas assim, né? Porque exige uma certa, digamos assim, familiaridade com derivação maior do que vocês estão ainda, assim, do ponto onde vocês estão, né? Porque antes você tem que se familiarizar bastante com derivadas para conseguir andar no sentido reverso, né? Para encontrar funções primitivas, você tem que ficar fazendo essas perguntas. Que função cuja derivada dá não sei o quê? Né? Antes de aprender a fazer isso, você tem que saber calcular derivadas. Né? Então, a gente vai devagar aqui. É só uma ilustração aqui de como é que funciona na prática o processo. Tá? Muito bem, vamos praticar aqui. Ignore a dimensão das constantes. Está aqui a aceleração e encontre o x de t e o v de t tais que a posição inicial é 0 e a velocidade inicial é menos 1. Vamos fazer junto aqui. A velocidade, né? A velocidade como função do tempo. Então, qual é a função do tempo cuja derivada dá 2t2? Tem que ser t3, né? A derivada d dt de a t3 vai dar 3a t2, exatamente como eu quero, mas 3a vai ter que ser igual a 2, não é verdade? 2 então, terços. 2 terços, exatamente. Então, isso aqui é 2 terços de t2. Desculpa, 2 terços de T2, 2 terços de T3. A derivada de 2 terços de T3 dá exatamente 2T2. E qual é a função cuja derivada dá menos 4T4? Tem que ser T5. Né? É uma constante vezes T5. Vamos ver quem é a constante. BDT de BT5. A derivada disso aqui é 5BT na quarta. Lá, o T na quarta está certo. Mas o 5B tem que dar menos 4. Quem tem que ser o B? Menos 4/5. Menos 4/5. B5. E mais uma constante arbitrária. Mais uma constante arbitrária. Então, a derivada disso aqui vai dar isso aqui certinho. Né? Essa que é o negócio. Mas ele informou a você que a velocidade em t igual a 0 é menos 1. Né? Então, o que tem que ser o C? Menos 1. Menos 1. Porque esse bicho aqui em 0 é 0, esse bicho em 0 é 0, então a velocidade em 0 é o C. Né? Então, apaga esse negócio aqui, apaga isso aqui, é menos 1. Tá? Então, passando a limpo aqui, ó, menos 1 mais 2 terços de T3 menos 4/5 de T5. Agora o x de t. Qual é a função cuja derivada dá menos 1? Menos t. Menos 1 é o quê? É menos 1 t elevado a 0, né?
Se é t elevado a zero, a derivada aqui da t elevado a zero é t elevado a 1. Né? Então, é d dt de a t, e a derivada disso aqui, de fato, é a. Né? Então, quem tem que ser o a? O a tem que ser o menos 1, né? Não é verdade? Esse a aqui que tem que reproduzir esse menos 1 aqui, né? Então, a função cuja derivada dá menos 1 é menos t. Menos t. Derivada de menos t dá esse menos 1 aqui, ó. Né? E qual é a função cuja derivada dá isso aqui? É um T4. Concorda que é um T4? Porque isso aqui é T3, né? É o T4 que você deriva vira T3. Vamos ver quem é o número, né? Então, vamos ver aqui, ó. D, dt. Você vê que o procedimento é sempre igual, né? T4 vai dar igual a 4A T3. Quem tem que ser o 4A para dar esses 2/3 aqui? Esse 4A tem que ser 2/3. Tá? 2 sobre 3 vezes 4, né? 2 sobre 12, né? 1 sexto. Né? Então, esse aqui é mais 1 sexto de t à quarta. Tá? E esse último careta aqui tem que ser um t elevado a 6. Né? Então, é d dt de um outro constante aí, maluca, t a 6. Isso aqui, se eu diferenciar essa coisa aqui, dá 6bt na 5. E eu quero que isso aqui vire isso aqui. Aí eu escolho o b, de maneira que 6b dê essa coisa horrível aqui, né? Então dá um número horroroso aqui, né? Eu tinha que ter escolhido melhor esses números aqui, mas enfim, 2 sobre 15 t na 5, ok? Mais uma constante arbitrária. E como a posição em t igual a 0 é 0, né? E todos esses caretas aqui se anulam em t igual a 0, esse c aqui, na verdade, é 0. Tá? Essa que é a jogada aí. Tá aí a resposta é essa aí. Tá bom? Ok, isso aí é só para praticar aqui um pouquinho, mas eu não vou cobrar esse tipo de coisa, não. É só para a gente ir se familiarizando com derivadas. Agora sim, a explicação mais correta aí do que é essa operação inversa, a operação inversa da derivação e a sua interpretação geométrica. Para ir do x para o v, coisa que a gente viu na aula passada, a operação matemática se chama derivação. Né? O v de t é a derivada de x em relação ao tempo. E a interpretação geométrica é assim: quando você pega a função x de t, o valor que você obtém ao fazer essa operação matemática de derivação é geométrica, por exemplo, no instante t, o valor da velocidade é a inclinação, no sentido da tangente da inclinação. Né? A tangente do ângulo é a tangente desse ângulo aqui, que eu quero dizer quando inclinação é isso aqui, é a tangente desse ângulo aqui. O valor numérico da velocidade é a tangente dessa coisa que está aqui. É proporcional à tangente desse ângulo que está aqui. Né? Esse cateto aqui sobre esse outro cateto que está aqui. Tá? Enfim, é isso. É a velocidade, a operação matemática que de fato a gente usa, e a interpretação geométrica, que é a inclinação dessa linha tangente. Tem algo semelhante no processo ao ir no caminho do sentido reverso. Para ir do v para o x, você usa o que você vai aprender lá em cálculo, que se chama o teorema fundamental do cálculo, que diz que se v é a derivada de x, você pode exprimir o x em termos de uma integral do v. A integral é a operação inversa, digamos assim, num certo sentido, do v. Então, a relação análoga a essa que está aqui, no caso de você querer obter o x a partir do v, você obtém ele de uma maneira um pouco mais indireta, né? Porque quando você faz a integral da função v de t entre dois instantes, t1 e t2, você obtém não a função x de t direto, mas a diferença entre a função de t entre dois instantes. Que dois instantes? Exatamente os dois limites da integração. Tá? E a interpretação do que significa essa frase matemática que está aqui tem uma interpretação geométrica também. Se você plotar o gráfico v de t, aqui eu desenhei um v de t bem peculiar aqui, que é todo linear e quase todo. Né? Então, a integral entre t1 e t2 da função v é numericamente igual à área embaixo da curva, entre a curva e o eixo, que eu quero dizer. A área embaixo da curva quer dizer isso. É a área entre a curva e o eixo dos tempos. Okay? Essa diferença de posições é numericamente igual a exatamente essa integral que está aqui. Entende? Aí você diz assim, porra,
Então, isso aí não dá o x de t, isso aí dá a diferença do x de t entre dois instantes de tempo. Exato, bem observado. Você não obtém, de fato, o valor do x de t. Quem é o valor do x em t2? Isso aqui não me revela quem é. Ele revela o quanto na frente do xt1 está o xt2, a diferença dos dois que ele informa. Né? Para você obter exatamente a posição num dado instante de tempo qualquer, você tem que ser fornecido a posição num dado instante qualquer. É por isso que nesse slide anterior aí eu tive que informar a você que a velocidade, quando eu estava tentando obter a velocidade da aceleração, né, eu tinha que dizer para você, ó, a aceleração é essa, mas olha só, aí aparecia aquela constante arbitrária, né? E aí você resolvia a constante arbitrária informando a velocidade num determinado instante. Desse novo ponto de vista aqui, você vê a razão da necessidade da informação adicional da posição, no caso aqui é da posição, né? Da posição num certo instante, porque a integral, a operação matemática de integração da função v de t, que é ela, que é supostamente a que você conhece, né? Ela não fornece o x de t, ela fornece a diferença do x em dois instantes. Então, se você me informar a posição nesse instante t1, aí eu sei de fato quem é o xt2. Entendeu? Mas eu tenho que dar uma informaçãozinha adicional, tá? Porque a integração sozinha só fornece diferenças da posição, no caso da velocidade. Né? Já vou fazer o caso de obter a velocidade a partir da aceleração, é inteiramente análogo. Tá? O único cuidado com essa história da área que está aqui, que a gente vai praticar daqui a alguns instantes, é que a unidade da área, essa área que está aqui não é um número, não é 3, 4, não é assim, né? A unidade dela é a dimensão da velocidade, geralmente é metro por segundo, né, vezes a dimensão do tempo. Então é metro em geral, né, mas pode mudar. Se isso aqui for quilômetro por hora e isso aqui for hora, aí a unidade da área aqui é quilômetro, entendeu? Então a área tem uma dimensão, né, ela tem dimensão de posição, inclusive, né, e a dimensão da área, a área é para ser calculada como uma grandeza física, ela tem dimensão, né? Então, a dimensão é essa que está aqui, é o produto da dimensão usada no gráfico, que eu quero dizer. No gráfico, você que escolhe, né? Quando você mostra um gráfico, você que escolhe se vai escrever em metro por segundo, ou em milímetro por milissegundo, ou quilômetro por hora, o que você quiser, né? Enfim, aí a área é para ser interpretada como essa dimensão. E outro cuidado é que áreas embaixo do eixo dos tempos é para ser tomada como negativa. Tá? Então, quando você imagina que eu estivesse calculando aqui o deslocamento da partícula entre T1 e T2, que seria, pelo que a gente viu aqui, né, o deslocamento, que é isso aqui, né, a diferença das posições xt2 menos xt1, aí você é só calcular a área dessa coisa. É triângulo é fácil calcular a área e tal, mas você não pode esquecer que isso aqui a área desse triângulo é para ser contabilizada negativamente, entendeu? Então, o deslocamento é essa área menos essa área que está aqui. Tá? Não é mais, não é menos. Tá bom? O sinal aqui é importante. A área embaixo do eixo tem que ser tomada como negativa. Tá bom? Fora isso, você pode calcular, e é só assim que a gente vai trabalhar com integração, calcular integrais e, com isso, obter deslocamentos, né? E obter deslocamentos usando o recurso da área. Então, todos os exemplos que a gente vai ver são exemplos particularmente simples, você não vai ter que fazer nenhum cálculo para valer, não. É só examinar o gráfico, e o gráfico invariavelmente vai ser assim, de funções retinhas, assim, né? E de maneira que o cálculo da área vai envolver figuras simples, tipo retângulos, trapézios e coisas desse tipo. Entende? Você vai ver uma aplicação daqui a pouco. Tá? Mas é isso. A área, a integração, né, da função v de t te fornece o deslocamento da partícula. Tá? É dessa forma que você consegue ir do v de volta para o x. Tá? Do x para o v, a gente já sabe, é só fazer a operação de derivação, é bem mais direto o resultado. Tá? Ok. Então, uma ilustração aqui, é o problema do elevador. Está aqui o elevador está no movimento vertical, e essas duas linhas pretas aqui é o posto do elevador. Está lá um fulano lá dentro do elevador, está no térreo, né? Elevador parado, aí o elevador inicia o movimento, acelera um pouquinho, né, para ganhar uma velocidade, aí sobe, é assim que o elevador funciona, né? Sobe lá com velocidade constante, e aí freia e para a 25 metros de altura. Né? Esse é o movimento vertical do bicho. Né? Aí o gráfico, isso aí é tirado lá do livro, né? O gráfico da posição é esse gráfico azul. X contra o tempo. E a velocidade correspondente está aqui embaixo. Eu vou usar esses dois gráficos, o X e o V, para ilustrar
as duas coisas, ir do x, ver que o v corresponde à derivada do x e depois mostrar que o x, os deslocamentos, podem ser inferidos pela área embaixo do v. Vou ilustrar as duas coisas que a gente já aprendeu a fazer, né? Então, vamos aqui. Olha o gráfico azul, né? E preste atenção na inclinação. Né? A inclinação do gráfico azul é a velocidade. Né? O que você acha o que você vê aqui entre 0 e 1? O que eu estou vendo aqui é que esse trechozinho aqui, ele é um trecho horizontal, né? Inclinação 0. Cadê minha canetinha aqui? E caneta. A minha inclinação é 0. E isso está de acordo com o que está mostrado abaixo? Sim, olha lá. Aqui, ó. A velocidade entre 0 e 1 é 0. Tá vendo? Aqui. E o que acontece entre 1 e esse instante de tempo aqui, 3 segundos? O que eu vejo acontecer aqui, ó, é que a inclinação deixa de ser 0, começa a ser alguma coisa, e fica cada vez mais vertical, né? Então, eu estou vendo que durante esse movimento entre 1 e 3 segundos, a velocidade está ficando cada vez maior. E olha aqui, exatamente o que está. A velocidade é 0, ela vai crescendo, 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 até B. Não dá para perceber aqui que, claramente, a aceleração é constante. Né? Ele está dizendo que é constante. Né? A velocidade está aumentando. Né? E eu estou vendo isso pela inclinação, que fica cada vez mais vertical. Né? E o que está acontecendo aqui do 3 até o 8 segundos? Essa reta toda que está aqui, essa reta toda é uma reta, é isso que eu ia falar. Né? Essa coisa aqui é uma reta, não tem inclinação nenhuma. Né? Então, quer dizer, não tem variação de inclinação nenhuma. A inclinação aqui é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui, significando com isso que de 3 a 8 segundos a velocidade é constante. Né? E olha o valor daqui, ó, constante aqui, entende? Constante. E qual é o valor da velocidade? Eu posso inferir aqui pelo negócio. É só pegar esse ΔX aqui, ó, esse ΔX, né? E dividir por esse ΔT. Esse ΔT é fácil, né? Tá vendo aqui, ó, 3 segundos e 8 segundos. Isso aqui é 5 segundos, né? Qual é a inclinação ΔX sobre ΔT? O ΔX ele informa ali, que ali é 24 metros, né? Então, esse ponto aqui, ele diz que isso aqui é 4 metros, né? Tá vendo que essa posição aqui é 4 metros e aqui é 24. Então, esse ΔX aqui é 20 metros. E esse ΔT aqui é 8 segundos, 3 segundos, é 5 segundos. Qual é a velocidade? É ΔX sobre ΔT. Essa é a inclinação, né? A inclinação tem dimensão, né? 20 metros sobre 5 metros é 4 metros por segundo, olha lá. Aqui, ó. Certinho. Né? Tá tudo batendo direitinho. E o que acontece aqui entre 8 segundos e 9 segundos? O que eu estou vendo aqui, ó, que é a inclinação aqui, ó, ficando cada vez mais horizontal, tá vendo? Aí quando chega ali, ela para, entendeu? Então a velocidade aqui está diminuindo, né? É positiva, está diminuindo, olha só aqui, ó, a velocidade diminuindo. E do 9 até o 10 segundos, ela está horizontal de novo, 0. Então, esse aqui eu ilustrei o fato de que V de t é dx dt. Essa foi a ilustração desse fato. Agora, eu vou daqui para lá, agora, tá? Vou ilustrar daqui para cá. E vou ilustrar o fato de que x de t2 menos x de t1 é igual à integral de t1 até t2 de v de t dt. Vamos fazer aqui alguns casos aqui? Por exemplo, qual foi o deslocamento que a partícula efetuou entre 1 e 3 segundos? Qual foi o deslocamento, olha lá, que a partícula efetuou entre 1 e 3 segundos? Olha, é a área da curva V de t entre 1 e 3 segundos. É a área desse triângulo aqui, né? Aí é facinho, né? A área de triângulo é fácil. Qual é essa coisa que está aqui? Isso aqui é 4 metros por segundo, ó. 4 metros por segundo. É o lado desse triângulo que está aqui, ó. E qual é o lado desse triângulo que está aqui? É 2 segundos. Qual é a área do triângulo? É metade de 8 metros. 8 metros, tá vendo? 4 metros por segundo vezes 2 segundos é 8 metros. Mas é a metade disso, né? Então dá 4 metros. Então, entre 1 e 3 segundos, ela se deslocou 4 metros. Olha lá, 4 metros. Essa coisa que está aqui, 4 metros, tá vendo? Entre 1 e 4, ele deslocou 4 metros, percebeu? Quanto ela se deslocou entre 3 e 8? Quanto ela se deslocou entre 3 e 8? É essa área que está aqui, embaixo desse troço que está aqui, né? Qual é essa área que está aqui? Isso aqui, esse lado aqui desse retângulo, é 5 segundos, né? É isso? 8 e 3. E a altura, essa altura está aqui, 4 metros por segundo. Então, o retângulo é isso, é 4 metros por segundo vezes 5 segundos, dá 20 metros. Então, entre 3 e 8 segundos, o bichinho subiu 20 metros. E é exatamente, ele estava em 4 metros e chegou a 24 metros. Subiu 20 metros, aqui, ó, 20 metros. Percebeu? É certo?
E quanto que ele subiu entre 8 e 9 segundos? É a área desse triângulozinho aqui, né? É a área desse triângulozinho. Vamos ver. Isso aqui é 1 segundo e isso aqui é 4 metros por segundo. Qual é a área desse negócio aqui? Isso aqui é o deslocamento, é a posição em 9 segundos menos a posição em 8 segundos, de acordo com o slide anterior, né? É o deslocamento entre 8 e 9 segundos. Então, é 4 metros por segundo vezes 1 segundo é 4 metros. Mas a área do triângulo é metade disso, é 2 metros. Né? Então, enquanto ele estava desacelerando, ele continuou subindo 2 metros. É exatamente, isso aqui é 24, né? E essa coisa que está aqui, embora ele não esteja dizendo, né? Isso aqui é 26 metros. Isso aqui é 24 metros. Tá vendo? Então, a gente ilustrou aqui como que você, do V de T, tira a informação do de cima e a derivada do de baixo. Certo? Ok. Agora sim, agora que a gente já viu isso aqui, eu vou voltar àquela história do arrasto. Né? A história da queda livre com arrasto. Lembra desse slidezinho aqui, né? Então, esse é o gráfico da velocidade da bala, do fuzil, quando ela está subindo. Ó, esse aqui é o trecho de subida, velocidade positiva. Né? Esse é o instante que ela para, e aqui é o instante de descida. Sem levar em conta o ar, o tempo de subida e o tempo de descida são iguais. Por esse gráfico, né? Por esse gráfico, onde é que está a altura que ela sobe? Essa a altura que ela sobe é exatamente essa área que está aqui. Isso aqui é o H. Entendeu? Isso aqui é o H. É o deslocamento, né? Na nossa interpretação é isso. É o deslocamento entre isso aqui é o tempo de subida, né? É a posição, essa área que está aqui, é a posição no tempo de subida, né? Menos a posição no instante zero. Né? Isso aqui é o deslocamento entre zero e o tempo de subida, que é o que a gente chama de H. É o quanto ela subiu. Essa área que está aqui é o tempo, é a distância que ela subiu. E qual é a distância que ela desceu? É essa área que está aqui, né? Que é igual, né? Ela sobe H e desce H, tem que ser, né? Ela chega no chão depois que desceu H. Né? E essa área tem que ser igual a essa, né? E como essa curva que está aqui é linear, isso implica necessariamente que nesse instante que está aqui, ela chega no chão. Nesse instante aqui, ela chega ao chão. Por que ela chega ao chão nesse instante, não um pouquinho depois? Porque entre esse instante aqui que ela está parada e os 2 segundos, ela desceu exatamente a altura que ela subiu, que é a condição para ela ter voltado ao chão. Entendeu? Agora sim eu vou conseguir determinar o tempo de descida no outro gráfico. Ao saber isso, né? Olha aqui nesse caso desse outro gráfico aqui. Qual é a altura que a bala no caso do ar subiu? Ela subiu isso aqui. Ela subiu isso aqui. Esse H' que está aqui. E esse H' é maior ou menor do que esse H que está aqui? Aí você tem que ver os dois juntos, né, para contemplar aqui. Né? Essa área que está aqui, olha só. Essa aqui é essa. Cadê minha caneta aqui? Que bizarro. Tá aqui. Essa área que está aqui, ó, é a área. Essa área que está aqui é a área que ela sobe com o arrasto do ar. Né? E essa área desse triângulozinho aqui todo, aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, é o quanto ela sobe sem o arrasto do ar. Então, claramente, quando você leva em conta o efeito do ar, ela sobe muito menos do que ela sobe quando você não leva em conta o ar. Entendeu? Aquele 12 quilômetros maluco lá que a gente calculou ignorando o ar, não é menos que isso que uma bala sobe. Né? Mas teria que levar de maneira correta o ar. Né? E o tempo de descida? O tempo de descida é determinado por essa condição. A condição de que a área aqui a área de descida tem que ser igual a esse mesmo galinha que está aqui, né? Esse mesmo a galinha que está aqui. Aqui eu fiz a conta direitinho, né? E aí eu determinei que esse aqui é o tempo de chegada no chão. Esse aqui é o tempo de subida, né? E essa coisa aqui é o tempo de descida. Essa coisa, ou melhor dizendo assim, né? Isso aqui é o tempo de subida. Esse é fácil de reconhecer porque é o instante onde a velocidade é zero, né? O tempo de descida aqui não é muito fácil de ver, porque ele depende de você, esse é o tempo de descida, depende dessa área que está aqui já ter atingido o valor dessa área que está aqui. E aí o que acaba acontecendo, meio que você percebe aqui do gráfico, é que o tempo de descida é maior do que o tempo de subida. Então, quando você dispara um troço para cima e leva em conta o arrasto do ar, ele sobe em menos tempo do que ele desce. Entende? É isso que acaba acontecendo. E outra coisa, ela chega lá embaixo não com a velocidade. Olha a velocidade com que ela foi lançada. Aqui nessa dimensão aqui é 1, né? Que no caso real é 500 metros por segundo. Né? E a velocidade, olha a velocidade com que ela chega no chão. Tá vendo? É menor aqui, né?
graças a Deus, né? A bala não chega com a mesma velocidade que ela saiu. Ela chega com velocidade menorzinha aqui, menos, sei lá, 0,7 ou coisa que vai. Então, para fazer a conta aqui, tinha que botar número mesmo, né? Mas esses são os dois principais efeitos do ar, né? O tempo de subida é menor do que o tempo de descida, né? E ela sobe menos, né? Isso é meio que intuitivo, né? Que ela sobe menos. E ela chega no chão com uma velocidade menor do que ela saiu do cano da arma. Tá? Isso tudo a gente depreendeu aqui só do gráfico ter essa forma abaulada aqui e desse nosso conhecimento aí de integração e coisa e tal. Tá? Agora, o último slide aqui. O último slide, não. Dos dois últimos slides. E isso aí é para ir do... Isso aí a gente viu para ir do V de T. Desculpa, para ir do... a gente discutiu isso aqui agora há pouco, né? Para ir do X para o V e do V para o X. Agora vamos fazer a mesma coisa da velocidade para aceleração. É idêntico, né? Tudo idêntico aqui, não tem diferença nenhuma. Para ir da velocidade para a aceleração foi o que a gente viu na aula passada, é só derivar, não tem nada demais. A aceleração é a derivada da velocidade e, graficamente, se você tem o gráfico do V, a aceleração se revela como sendo a inclinação, a razão, na verdade, né? Desse delta V aqui sobre esse delta T que está aqui. Isso é que vai fornecer a aceleração naquele ponto. Né? É assim que a gente viu na aula passada. Agora, o caminho reverso. Para reconstruir a velocidade a partir da aceleração. Aí você tem que usar o teorema fundamental do cálculo e você obtém a velocidade através de uma integração. Você integra de T1 a T2 a aceleração e você obtém a alteração na velocidade entre os instantes T1 e T2. É igualzinho ao anterior. Né? E, similarmente, de um gráfico de A de T, quando você calcula a integral entre dois instantes, a área embaixo do gráfico tem dimensão de velocidade, né? E ela é numericamente igual à alteração da velocidade entre o instante T1 e o instante T2, com aquelas mesmas observações, né? De que a área tem dimensão, que é o produto da unidade usada para a área, para aceleração, e a unidade usada para o tempo. Geralmente isso aqui é metro por segundo ao quadrado, isso aqui é segundo, então acaba sendo em metro por segundo. As áreas aqui são para ser interpretadas como sendo em metro por segundo. E áreas embaixo do eixo são para ser contabilizadas negativamente. Tá? Agora vamos voltar ao nosso problema do elevador. E aqui professor, Diga. só um segundinho. Naquela imagem, ao contrário do outro exercício que a gente tinha feito, o tempo 1 e tempo 2, eles ficam fora das vértices do gráfico velocidade e tempo. A gente recebe também, você precisa ter informação do tempo em que ficam as vértices da função velocidade? É nesse slide que você está perguntando ou é referente ao outro slide? É nesse ou aquele primeiro, que também era parecido. Que ali a gente Você tá calculou o falando sobre... deslocamento, só que Sei. a gente fez um quadrado certinho. Esse daí o T1 e o T2 não bate nas vértices para fazer um quadrado. Tem mais os triângulos. Daí tem a diferença, né? Não, mas isso aqui não, tá. Não, isso aqui é qualitativo, né? Isso funciona mesmo que o A não fosse linear, né? Mas nesse caso aqui de A linear ao pedaço, dá para calcular isso aqui sem dificuldade nenhuma aqui, ó. Sim, você diz, eu teria que fornecer, para calcular, eu teria que fornecer esses tempos aqui, né? É isso que você está falando? Sim, claro. Se eu quisesse que você calcular, isso aqui é só para indicar que é a área, né? Mas para você calcular de fato, eu teria que dar mais informação, sim, claro. Sem dúvida nenhuma. O valor mesmo, por exemplo, aqui dessa aceleração aqui, eu tinha que informar você e várias coisas, né? Isso aqui é só qualitativo. A gente já vai fazer um exemplozinho aqui onde vai calcular a área para valer, você vai ver que você tem bem mais informação e você realmente consegue calcular a área nos casos que a gente vai tratar, tá? Não se preocupa, não. É só saber que tem que calcular a área. Isso que é o negócio. Né? E a área vai ser sempre numa situação simplesinha que você vai conseguir calcular. Né? Vai ser sempre área de trapézio, área de triângulo, área de retângulo, coisa simples assim. Tá? Vamos ver, já vai ver o exemplo. Obrigado. Então, aqui, ó, o exemplo é esse aqui. Então, esse aqui é o elevador. Esse aqui é o gráfico do V de T, que a gente já tinha visto, né? E isso aqui é a aceleração, é o gráfico do A de T correspondente. Primeiro, vamos fazer aquela coisa da aula passada, mostrar que a aceleração pode ser obtida do gráfico de cima tomando a derivada. Olha só, o que você me diz aqui sobre a derivada entre 0 e 1, a derivada da velocidade entre 0 e 1? A velocidade não se altera entre 0 e 1, né? Então, a derivada aqui é 0 e a aceleração é 0, tá vendo ali? Ó, 0, certinho. Né? O que acontece aqui entre 1 e 3 segundos? A velocidade está se modificando linearmente no tempo, mas ela tem a mesma inclinação em todos os instantes. Então, a aceleração aqui é constante. Né?
A aceleração é constante. E aqui, ó, aceleração constante ali, né? E qual é a magnitude da aceleração? Por que ele está dizendo que a aceleração é 2? Porque a aceleração aqui desse trecho, em qualquer instante, entre 1 e 3 segundos, é esse ΔV aqui, né? Esse ΔV, que claramente aqui ó, é 4 metros por segundo, 4 metros por segundo, dividido por esse ΔT. Esse ΔT, que claramente é 2 segundos. Quanto é 4 metros por segundo dividido por 2 segundos? É 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó. Tá vendo? Certinho. E entre 3 segundos e 8 segundos. Esse gráfico V de T aqui é horizontal. Não tem inclinação nenhuma. Então a aceleração é zero. Está lá, direitinho, lá, aceleração zero. O objeto está subindo com velocidade constante, não tem aceleração. Né? E entre 8 e 9 segundos, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que a aceleração é constante. Está vendo aqui? Ó? A inclinação é negativa. Né? O troço está indo para baixo, a aceleração é negativa. E quão negativa ela é? Vamos ver aqui. Ó. Esse aqui é o delta Y, né? O delta Y, nesse caso aqui, é menos 4 metros por segundo, né? Porque a velocidade aqui é 0 e a velocidade ali é 4, né? 0 menos 4 é menos 4 metros por segundo. E esse delta T que está aqui é 1 segundo. Quanto é menos 4 metros por segundo dividido por 1 segundo? É menos 4 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui está verificado, já sabemos isso aqui. Agora vamos no caminho oposto aqui, né? Velocidade no instante T2 menos a velocidade no instante T1 pode ser obtida calculando a integral, no caso aqui a área, né? Entre T1 e T2 da aceleração de T dt. Vamos praticar isso aqui. Vamos calcular alterações de velocidade. Por exemplo, vamos pegar um caso interessante aqui, ó, entre 1 e 3 segundos. Entre 1 e 3 segundos. Né? Quanto que você acha que a velocidade se alterou entre 1 e 3 segundos? A área desse gráfico está aqui, né? Qual é a área desse gráfico? Vamos ver. Qual é a altura desse negócio aqui? É 2 metros. A altura desse retângulozinho aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Né? A aceleração. Né? E a base desse retângulo aqui é 2 segundos. Isso, vezes isso, 2 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 segundos, dá 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Então, a velocidade em 3 é maior do que a velocidade em 1 por 4 metros por segundo. É exatamente isso. Ó. A velocidade em 3 é 4 metros por segundo e a velocidade em 1 é 0. Entendeu? Certinho. Né? Quanto se alterou a velocidade entre 3 e 8 segundos? É a área do gráfico A de T entre o gráfico A de T e o eixo. Mas, porra, o A de T está exatamente sobre o eixo, não tem área nenhuma, né? Então, significa que não houve alteração de velocidade nenhuma. Olha lá, certinho. Ó. A velocidade permaneceu a mesma, mesmo assim se alterar em todos esses instantes aqui. A velocidade em 8 e em 3 é absolutamente a mesma. Entendeu? Porque é consistente com o fato de que a área embaixo do gráfico da aceleração entre 3 e 8 segundos, ou a integral, né, da aceleração entre 3 e 8 segundos é 0. Né? E entre 8 e 9, quanto que a velocidade se alterou? Entre 8 e 9. Ora, é a área dessa coisa que está aqui. Mas cuidado, né? A área embaixo aqui tem, né, é a área negativa. Quanto que vale esse trambique aqui? Esse lado aqui vale menos 4 metros por segundo ao quadrado. Né? E esse careta que está aqui vale 1 segundo. Qual é a área desse retângulo? É menos 4 metros por segundo ao quadrado vezes 1 segundo. É uma velocidade. É menos 4 metros por segundo. Então, a velocidade em 9 é menor do que a velocidade em 8 por 4 metros por segundo. É exatamente isso. Ó. A velocidade em 9 era 0, e aí em 8 era 4. 0 menos 4 metros por segundo é menos 4 metros por segundo. Tá? Entendeu? Ilustrando aí esses fatos todos aí. Você vê que nesse exemplo aqui, a gente nem teve que calcular trapézio, nem coisa nenhuma, né? Só retângulozinho. Né? Ok? Então é isso aí, acabou. Beleza, 1h30, até que não foi mal. Não quero manter nada, descarta isso aqui. Cadê a turma aí? Está bom assim, pessoal? Acho que sim. Opa, tranquilo, professor. Beleza. Quem é que tinha aquela dúvida lá? Sou eu. Diga lá. Johan, fala aí, Johan. Então, qual é a dúvida? Qual é o problema? professor, O problema é que eu pego ele aqui. eu já separei aqui a imagem da pergunta. Posso compartilhar a tela rapidinho para mostrar para o senhor?
Pô, na verdade pode, mas você pode dizer, porque eu tenho os problemas todos eu tenho aqui no meu OneNote. Então só é você o dizer. o da folhinha de PDF. É o problema número 18. Problema 18. 18. Ups, deixa eu dar um zoom out aqui. É esse aqui? A posição da Esse aí. partícula? É esse aí, né? Então qual foi o problema aqui? Então, é que quando você vê a velocidade, ela está em 18 metros por segundo. E a Isso é a resposta. aceleração, menos 12 metros por segundo. Ao E quadrado. ao quadrado, isso, isso mesmo. Então, se você fizesse AT, né, aceleração vezes tempo, para chegar na velocidade zero, ele daria 1,5 segundos. Mas quando a gente faz as derivadas, daí dá só 1 segundo. Não, excelente que você perguntou isso, porque isso é um erro incrivelmente comum, né? Vocês estão tão acostumados, mas tão acostumados com o movimento uniformemente variado, que você acha que tudo que é movimento, aquelas formuletas, isso aí que você usou aí, da relação entre a velocidade e a aceleração, vale só para o MUV. É só no MUV que a velocidade se escreve dessa forma aqui, V0 menos mais AT, dessa forma, e que a aceleração, né, vezes o tempo, é isso que você está dizendo, né? A aceleração vezes o tempo deveria dar essa coisa que está aqui, mas isso aqui só para MUV, só para se a aceleração for constante. Não é o caso aqui. De jeito nenhum. Esse caso aqui, a aceleração muda no tempo. Então você não tem direito nenhum de usar essa coisa. Esquece isso aqui, nem pensa em usar isso aqui, nem o X0, não sei o que e tal coisa. Né? A aceleração muda, né? Tá vendo ali? A aceleração está variando no tempo, é 24 menos 12t. Entende? Então esquece aquelas fórmulas, não é verdade nesses casos. É por isso que esses problemas aí são bons para tirar e apagar, porque vocês no ensino médio, então você só vê em MUV, né? E aqui a gente vai começar a ver coisas onde a aceleração muda no tempo. Então, aquelas coisas do X0 mais V0T mais o meio de T2 e essa coisa aí que eu escrevi, só funciona se a aceleração for constante. Se não for, não vale. Você simplesmente tem que obter, né, o V de T e o A de T fazendo as operações de derivação mesmo e coisa e tal. Não tem jeito. Entendeu? São outras fórmulas. Entendeu? Eu entendi até a parte que não era MUV, só que eu fiquei surpreso porque a gente viu tanto MUV na aula. Eu sei, mas é por isso que tem que fazer esses problemas aí para te apagar essa coisa da sua cabeça aí, né? Porque você só tem o direito, toda vez que você pensar em usar uma coisa dessa, tipo assim, a aceleração é ΔV sobre ΔT, uma coisa desse tipo, né? Você tem que ver, porra, mas peraí, isso aí é MUV, né? Só vale se a aceleração, esse troço aí que eu estou fazendo, a aceleração é constante ou não é? Se não for, esquece, não vale isso, entende? Tá bom? Tudo certo. Obrigado, professor. Nada. Professor, Diga. eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu só queria dizer que eu assisti a aula lá que o professor colocou do professor lá Levin? gringo, do Levin? MIT. Nossa, cara, que aula maravilhosa, velho. É maravilhoso, né? Você assistiu com aquela das medidas, né? Que ele mede o aluno em cima da mesa? Isso, É daí ele mede os ossos também, e agora eu comecei incrível, a da incrível. cinemática. Pois é incrível, aquele cara é incrível, é fantástico aquele fulano. É uma diversão. Ele tem todos os cursos de física lá. Você fuça lá enfim, fuça no YouTube aí, né? Tem tudo. Ela tem física 1, 2, 3 e 4. Tem tudo lá. E ele tem de fluidos, eu uso algumas coisas da aula dele lá nos cursos de Física 2 e tal, porque é incrível. Os experimentozinhos, né, que ele faz ali em sala de aula, é incrível aquele negócio. É isso Não, mesmo. com certeza. Legal que você viu, gostei. Mais alguma coisa aí, pessoal? Tudo certo. Por hoje Professor, já só uma deu? pergunta mais geral. Diga, Gabriel. Então, para poder ter contato com o senhor, assim, tipo, é por e-mail? Qual que é o meio daí para Bom, nessas 2 semanas é dúvidas e tal? e-mail. Nessa semana e na próxima é e-mail. Na outra semana eu vou estar lá na universidade. Sim, tudo bem. Mas Mas por ele tem e-mail. disponível na ficha 2 daí? O teu e-mail tá na ficha 2 daí? Você pode usar um balãozinho. Se você mandar naquele balãozinho da UFPR virtual, chega no meu Ah, e-mail. tá, tudo bem, beleza. Tá, de boa. Eu recebo no meu e-mail Só isso. simplesmente. Só botar o balãozinho lá, perguntar o que você Certo. quiser. Certo. Tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Então tá bom. É isso então? Vamos nos despedir aí ou alguém tem mais alguma dúvida aí? Deixa eu parar de gravar, né? Espera aí, aqui, para a gravação.